Boa noite a todos. Só reiterando, já foi mencionado várias vezes aqui que no dia 15 de agosto, às 9 horas da manhã, durante o dia inteiro, né, à tarde, aqui na sede da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, no pátio do colégio, vai ocorrer o primeiro seminário de ensino religioso, que eu acho que é uma temática imprescindível para as questões envolvendo as religiões de matriz africana, né? E também, eu não sei, ainda ao colega advogado, a questão da possibilidade de, se ainda estaria em termos de apresentar alguma manifestação como amicus curiae nessa ação no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se o doutor sabe, seria possível se a gente pesquisasse a possibilidade processual de nessa fase se apresentar alguma manifestação que acho que poderia ser feita por alguma entidade, a Associação Nacional de Defensores Públicos, por exemplo. Só para dizer quer falar para isso? Mais alguém? Mais algum questionamento? Ali. E ali atrás também. Mais uma vez, meu nome é Conceição. Eu queria fazer uma pergunta assim, meio geral, que a gente está falando aí de estratégias de defesa da nossa religião de matriz africana. Eu gostaria que o BabaPC pudesse falar um pouco como é que surge esse GT dentro de um terreiro que a gente sabe que a gente prima mais pela prática do que por esse tipo de fortalecimento, né? E que os outros componentes da mesa pudessem falar um pouquinho qual é o entendimento de como esses GTs dentro dos terreiros podem fortalecer mais ainda a nossa luta e o nosso enfrentamento dessas questões. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano, também sou da área do Direito, sou professor de Direitos Humanos. A pergunta que eu queria fazer à mesa é: vocês afrontaram uma dicotomia entre o texto da lei e a aplicação e interpretação. E daí, como que a gente consegue quebrar essa dicotomia? Porque se eu tenho uma lei pautada num espírito, numa suposta neutralidade da laicidade, a gente tem que pensar que essa lei é elaborada por agentes que vêm da própria sociedade. Mas a laicidade não é um valor da nossa sociedade, né? Como na fala da professora Juliana, ela deixou muito bem isso. Por mais que a gente tenha essa suposta laicidade, ela não é um valor, tanto que ela não é um valor que o próprio Código Penal ele discrimina uma religião nitidamente. Então, como quebrar essa dicotomia na sociedade brasileira? Eu vou dar a palavra para ele, depois a gente abre para mais três. Boa tarde, minha irmã. Quero dizer que esse GT surge a partir exatamente das nossas demandas. Como surgem essas demandas? O terreiro Xumaré vem recebendo constantemente, assim, de terreiros que são agredidos, terreiros que vêm necessitando, né, de uma ajuda, de uma orientação, e muitas vezes a gente se sentia, como eu posso dizer, incapaz de ajudar, né? E aí vem surgindo a ideia, e dentro dessa ideia surgiu essa possibilidade, em conversa com outros membros do Axé, de criar esse GT para que pudesse, né, orientar o nosso povo nesses momentos que fossem vilipendiados, ou tivesse alguma agressão, para que a gente pudesse. As demandas eram muitas, inclusive eu estava falando com um Carol aqui, que no Rio tem uma Yalorixá, que ela manda um zap para mim dizendo assim: BabaPC, pelo amor de Deus, me ajude, minha casa foi invadida, o que faço? Por onde eu? Para que? Onde vou? Onde? Eu mandei para o GT, que o GT pudesse orientá-la, como ela, inclusive no Rio de Janeiro nós temos MASP, que atua na área do direito e que está fazendo esse acompanhamento. E assim
vem sendo em outros estados, né? Outros advogados, até que tenham interesse de participar, que sejam de outros estados, o GT está aberto também para estar discutindo essas questões. Isso é uma coisa do povo de Santo, é aberto, é nosso, né? Porque nós, na Casa de Oxumaré, não temos aquela coisa, casa, não. Nós somos o axé, nós somos o povo, nós somos o povo de Santo, independentemente que axé for. Axé grande, axé pequeno, axé aberto, me emociona quando falo de axé, porque para mim é muito importante, né? Eu sou da época ainda que eu mesmo, jovem menino, ouvi a polícia invadindo o terreiro. Nós não podemos mais nos permitir isso. Nossos espaços não podem ser mais invadidos, porque são espaços de muito sofrimento, de muita luta. Nosso povo sofreu muito para a gente chegar aqui onde está hoje, e nós não podemos permitir. Nós hoje temos que lutar pelos nossos direitos. Nós somos também responsáveis pela construção desse país. Nós temos contribuição, os nossos ancestrais também. Então não é permitido, não vamos mais nos permitir que hajam dessa forma conosco. Então esse GT foi criado justamente para defender os nossos irmãos e também a todo o povo que necessitar dessa. Sabemos que tem as dificuldades, né, que nós temos, mas o que possamos fazer, nós fazemos, né? Mas a ideia mesmo surgiu do terreiro de Manhiara, que foi quebrado pela prefeitura de Salvador, que era um prefeito protestante que mandou as máquinas derrubar. E naquele momento que a prefeitura derrubava, eu estava em um local e um amigo me disse assim: tem um terreiro sendo derrubado agora. Eu passei e a prefeitura está derrubando. Aí eu liguei, naquele momento eu liguei: Marco Rezende, onde você se encontra, meu filho? Parece uma coisa. Foi orixá. Ele disse: eu estou aqui na rua tal, tal. Meu filho, você está em frente ao terreiro que está sendo derrubado agora. Você vá para lá agora. Ele disse: isso é o quê? Eu disse: isso é um mando, isso é uma ordem, isso é orixá que lhe pede. Foi Xangô que lhe botou aí nessa hora. Vá para esse local. E ele foi para o local, se colocou perante as máquinas. No mesmo momento, eu fui fazendo ligações para autoridades daquele estado, vereadores, né, até o coronel-geral da polícia, que eu tinha uma boa relação, que a gente fez uma homenagem a ele. Liguei para ele e disse: olha, a polícia está nesse local e está dando só proteção a um lado. A polícia tem que dar proteção aos dois lados. Na mesma hora, ele posicionou, ligou e disse: olha, a polícia, meus parabéns àquele coronel. E na mesma hora ele ligou para aquele tenente que estava no local e disse: olha, você vai proteger os dois lados. E aí as pessoas todas se posicionaram, que estavam os filhos de santo, a Yala Orixá, Marco Rezende, se posicionaram na frente do terreiro. E nós conseguimos fazer com que o prefeito se retratasse e reconstruísse o terreiro. Isso foi com muitas instituições, foi uma luta. Terreiro de Manhiara, em Salvador, e daí foi surgindo essa ideia de criar o GT jurídico, o Maxé. E eu me sinto muito assim honrado em poder muitas vezes somar com meus irmãos, com meus descendentes, com meu povo de axé, independentemente, como eu digo, seja o axé que for, não importa, para mim é axé, seja a casa grande, seja pequena, seja de palha, seja de construção, é axé. Ali o orixá não escolhe, o orixá, ele chega, ele se manifesta em qualquer lugar. Ele não tem local, ele não tem escolha. Então nós, ser humano, não podemos ter escolha. Axé. Eu queria complementar a fala do Babá, se meus colegas me permitem. Bom, eu sou de Umbanda. E na Umbanda a gente tem um trabalho também de esclarecimento, de apoio, que é desenvolvido jurídico
que é desenvolvido pelas federações e associações. E aqui eu tenho presente duas grandes lideranças, presidentes de federação aqui, as Mulheres Fortes da Umbanda, a Sandra Santos e a Mãe Maria Aparecida Analécio, respectivamente presidente da Associação Umbandista Espiritualista do Estado de São Paulo e do Primado do Brasil. A gente vem desenvolvendo na Umbanda esse trabalho de assessoramento jurídico há bastante tempo, é uma das atribuições das federações, que sempre procuraram manter um corpo técnico, jurídico, para dar um apoio geral. Eu até perguntei para o Dr. Caio se o GT era jurídico ou se era de intolerância, e vai na mesma linha do nosso, é desde a abertura do templo, funcionamento do templo, direitos e deveres dos sacerdotes, dos templos, e obviamente nas questões de intolerância também a gente tem esse trabalho que é primeiro de formação e informação, porque os sacerdotes e sacerdotisas, ao meu ver, têm um papel fundamental na transformação dessa sociedade que a gente vive. Eu sempre digo que não dá mais para o sacerdote e a sacerdotisa tratar só das questões litúrgicas e religiosas. Precisam ser agentes sociais, de empoderamento dos filhos, de modificação dessa estrutura que a gente vive, para que a gente possa, então, construir algo diferente do que a gente vem vivendo e, assim, se mobilizar e garantir a aplicação desses direitos que a gente tem amplamente estabelecido e salvaguardado por lei, mas que não são cumpridos por tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje. Obrigada. Gostaria de acrescentar. Eu também gostaria de fazer uma colocação aqui com relação a um núcleo, né, um núcleo de religiões de matriz africana, NAFRO, PM, né, que foi construído também dentro de um órgão extremamente conservador, porque lá tinha várias representações, e através desse órgão também que a gente conseguiu naquele momento atuar, né, que a polícia desse guarda aos dois lados, não só um lado. Então esse núcleo que foi criado, né, que existe as capelanias, eu vi falar, foi até colocado aqui com relação às capelanias, né, mas você veja, existe um núcleo, não tem a conotação de capelania, né, núcleo que foi criado. Então a gente também vem lutando para que esse núcleo possa ter o mesmo reconhecimento que as outras religiões que são tratadas como capelania, dentro do Estado da Bahia, que foi criado dentro de um órgão conservador que é a Polícia Militar. E através desse núcleo também foi que eu consegui que naquele momento aquela ação que estava sendo praticada, eu não, todo o povo de Axé que estava nessa luta conseguiu que aquele terreiro fosse protegido. Obrigado. Eu queria tentar responder a pergunta do professor e colega com relação ao questionamento que ele faz sobre a dicotomia, né, das leis e tudo mais. Esse é um problema muito grande que a gente tem aqui, né? A gente tem um problema de interpretação e aplicação da lei, até pela seletividade que a doutora Juliana colocou em pauta aqui. Eu acredito que a gente só vai conseguir a aplicação da forma que a gente entende correta, ou da forma que venha garantir os nossos direitos, se houver uma pressão. Pressão que eu digo, vejam, eu não estou dizendo que as pessoas têm que empunhar armas e pressionar o poder, não é isso, né? Questão política mesmo. A gente precisa tomar esses espaços políticos. A gente precisa sair da invisibilidade, porque a gente ainda é invisível, né? A gente precisa tomar esses espaços. Tomar esses espaços, não tomar para nós esses espaços, mas se dividir esses espaços, né? Fazer parte também. E eu acho que aí a gente consegue, de uma certa forma, fazer essa pressão e aí
com que essas leis, ou que as novas leis, ou que qualquer alteração que haja de lei seja aplicada de forma a garantir os nossos direitos. Eu acredito que seja isso. Nós vivemos numa democracia representativa, né? Nós estamos em ano de eleição. Talvez essa seja uma resposta interessante. A outra forma não preciso chover no molhado. Nós temos um judiciário que é conservador e ele é representante de uma classe muito específica. Precisa modificar isso, precisa empoderar os jovens, dar estudo, qualidade, acesso a concurso público, precisa mudar. Outras pessoas não podem falar por nós temos que falar por nós. Esse é o grande X da questão, né? Nós só vamos mudar as coisas quando o nosso povo se empoderar e entender que é preciso ocupar espaço de poder. Não tem outra forma de mudar isso. A gente pode protestar, a gente pode se manifestar. Hoje, por exemplo, vai estar marcado a defesa oral do julgamento do abate religioso. É, sem dúvida, uma causa crucial para as religiões que têm emulação. Crucial. Inclusive, em São Paulo, nós temos um PL que está para ser votado na Assembleia Legislativa, que é a questão do embarque de animais vivos. Eu tenho uma visão que para nós não diz respeito à questão do embarque de animal vivo, mas diz para outros dois segmentos religiosos que fazem abate religioso, que são o judaísmo e o islamismo, né? Então, assim, não que eu acho que as coisas possam acontecer de qualquer jeito, não é isso. Acho que tem que ser tudo com regra, com normas, os animais não podem sofrer, até porque faz parte do nosso fundamento religioso, não do meu, mas de religião de matriz africana, o não sofrimento, né? A gente já sabe disso. Mas então eu não acho que os animais tenham que sofrer maus tratos, não, muito pelo contrário. Só que a minha preocupação com tudo isso nós temos recentemente uma lei que aprova, criou-se uma subsecretaria no Estado para proteção animal, recentemente, assinou-se o PL de caça, agora está em vias de ser votada a proibição do embarque de animais vivos. Então, assim, eu não sei se vocês enxergam como eu uma relação lógica de onde isso vai acabar desdobrando, né? No passado a gente já conseguiu parar um PL 992 de 14, se não me engano, ou de 15. Nós conseguimos parar uma mobilização muito grande na Assembleia para que isso não fosse votado. Na época pipocou várias leis municipais proibindo, então assim, isso é muito importante. Quem você colocou lá na Assembleia? Quem você colocou no Congresso? O seu representante, o seu porta-voz fala a sua língua, ele luta pelos seus direitos, ele entende quais são os seus direitos, as suas necessidades religiosas. Nós estamos num ano político. Isso é essencial que a gente reflita. Senhor? Mais alguém já quer se inscrever? Senhor? Depois? Bom. Boa tarde a todos. Eu sou Babá Isaías, da cidade de Araraquara, a 360 quilômetros daqui. Nós viemos em 3 babás lá da nossa cidade. E eu vi a riqueza das mesas hoje aqui, em parceria com a Defensoria Pública. E eu venho também para fazer uma provocação para a Defensoria. E nós do interior, é muito difícil para vir para a participação. Então eu gostaria de provocar a Defensoria, e lá nós temos uma Defensoria muito atuante, e ela que nos enviou o convite para que a gente pudesse adquirir um veículo para poder trazer a gente até aqui. Então eu gostaria de provocar essa Defensoria para levar esses eventos para o interior, que nós temos muitas casas com problemas. Dentro de Araraquara, nós já tivemos terreno queimado. Dentro de Araraquara, nós estamos sofrendo multas municipais, dizendo que os nossos atabaques incomodam. Multa de até R$ 1.800. Não é isso, Paivan? Tendo que parar de tocar, não podendo mais tocar porque é um bairro nobre e a nobreza do bairro não quer que toque atabaque ali. Nós temos outros terreiros de outras localidades, da Mãe Lúcia, que o vizinho fez uma denúncia anônima para o Ministério Público
E o Ministério Público chama para uma conversa no qual ela teve que deixar seus afazeres, passar por uma situação de nervosismo, sem saber o que iria acontecer, sem representatividade de advogado. Eu tive o contato do Dr. Edio. O Dr. Edio nos auxiliou através da OAB de São Paulo, da OAB de Araraquara. Nós conseguimos uma representatividade do advogado para poder acompanhá-la, orientação do Dr. Edio, pedindo para que ela não assinasse nenhuma documentação, porque depois que assinasse, não conseguiria reverter a situação. Mas ainda bem que a gente teve um promotor que soube ouvir, soube entender, e pediu para que quando a polícia fosse chamada lá na casa dela, que ela apresentasse o documento que ele estava colocando à disposição para ela. Então, não só Araraquara, como toda a nossa região, tem problemas, grandes problemas. Então, a gente gostaria de levar, se possível, até mesmo essa mesma comissão para a região de Araraquara. Eu tenho muito a agradecer cada um de vocês pelos esclarecimentos. Os orixás abençoe vocês, cubra de axé, que eu tenho certeza que toda a nossa ancestralidade está de pé para vocês, se curvando a vocês pelo trabalho de vocês, que na maioria das vezes, quando são chamados, os babás e as iás, às vezes não têm condições nem mesmo de bancar o combustível para vocês estarem no local. Então é por amor ao orixá, por amor à ancestralidade, assim como é o meu trabalho dentro de Araraquara também. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a bênção para acontecer, a bênção a todos. Eu gostaria de ir mais para a doutora Aline, que ainda está quietinha. Eu acredito muito na educação. Eu acredito muito na educação no sentido desde a básica até a universitária, no sentido de instruir as pessoas e orientar. Agora, existe uma educação que ela está sendo, não está sendo atendida, que é a educação dos profissionais depois que eles passam nos concursos. Então, talvez seria interessante um trabalho da gente mobilizar nessa linha, de dar essa educação para esses profissionais, tanto para defensores, como para juízes, como para militares, porque eles passam nos concursos, mas eles, que nem mesmo falou, que não tem na grade do concurso. Então eu gostaria de saber o que a gente poderia fazer para trabalhar isso junto a essas instituições. Rapidamente, um braço para cima, que vai ser a última pergunta. Que eu já tomei uma bronca aqui que eu tenho que encerrar o evento por causa do horário do auditório. Não? Então eu vou passar para as respostas, tá bom? Eu acho que tem duas questões, né? Tem uma, primeira, a da formação dos professores, que eu falei. Uma das coisas que a gente, quando eu fiz o guia para o Ministério Público de Atuação sobre Educação Étnico-Racial, é orientar o Ministério Público que, quando assinasse TAC com essas organizações, assinasse um TAC que previsse formação dos seus profissionais, que é o que eu conseguia fazer na instituição que eu estava com diálogo. Então, por exemplo, você vai lá numa escola que teve um caso de intolerância religiosa, que uma das obrigações que o Ministério Público tem esse poder era que a escola fornecesse uma formação continuada, a Secretaria de Educação, de até 60 horas, aí, de acordo com as diretrizes. No judiciário, isso é uma questão para avançar. A gente tem alguns grupos que estão discutindo democratização do judiciário. Eu mesma sou parte da JustDH, que é a Articulação de Justiça e Direitos Humanos, que a gente tem pedido que questões sobre educação étnico-racial,
questão sobre diversidade sexual, orientação sexual e trans, né, a questão toda LGBT, que tivesse nas sabatinas dos cargos de indicação e tivesse nos concursos. A gente tem, sei lá, zero sucesso nessa estratégia, que a ideia era essa, e com algumas escolas, porque as defensorias têm escola, como a SEDEP, que a gente está aqui hoje, a magistratura tem escola, a polícia tem escola, para que elas abordassem essas questões. Tem alguns casos, viu? Mas são muito poucos, não é estrutural, são pessoas que já têm sensibilidade com a questão, quando entram durante seu mandato, fazem alguma coisa, mas não é institucional, é isso. A gente acha muito importante, a gente tem tentado, mas se eu disser que a gente tem assim, um sucesso, não é verdadeiro. São muitas poucas instituições que se abrem para isso. E é isso, é uma pessoa bem intencionada que faz durante o mandato dela à frente da escola, depois quando ela saiu, acabou o mandato dela, acabou essa orientação. Infelizmente, falta muito ainda. E precisa. Não raro eu apresento para delegados, para juízes, para assessores, legislação racial. Eles ficam, nossa, doutora, cara de tipo, nunca soube disso. E nunca soube mesmo, porque nunca teve na escola, nunca no concurso, ele nunca precisou ler aquilo, infelizmente. E essa fala, só queria comentar essa fala, que é muito importante de quando for ao Ministério Público, ou se você tiver alguma notificação, se você é professor, recebeu, não assine nada sem orientação. Porque depois, às vezes você está assinando um acordo e você vai descobrir depois que ele não é... Porque muitas vezes esses acordos são propostos sobre ameaça. Eu já vi, às vezes até... Isso acontece muito para a mídia socioeducativa. Você vê a promotoria falar assim para o menino, porque você pode pegar 3 anos se você assinar um acordo. Só que ele era inocente, né? Ele podia não ter nada, não precisava nem assinar nenhum acordo, ele ia para casa dele e vivia a vida dele. Ele vai lá, assina um acordo, que é o pior. Eu já vi muito professor fazendo isso. Assina um acordo aqui, nessa coisa de censura, porque falou sobre gênero, porque falou sobre questão LGBT, que é onde a perseguição tem avançado bastante. Assina um acordo porque aí você vai responder a um processo. Só que se você for olhar a legislação e você tiver um bom advogado, muito provavelmente é um tormento, não estou dizendo que é tranquilo responder a processo, mas muito provavelmente a pessoa seria absolvida. E ela assinou um acordo. E aí assinou um acordo, já era. Não assinem nada sem orientação jurídica. Pode ser que um advogado te oriente a assinar, mas é bom que você primeiro veja alguém que conheça, procure a comissão da OAB da sua cidade, enfim, procure a defensoria, procure ajuda antes de assinar. Eu só queria reforçar, porque acho que foi uma fala abençoada. Quem está aqui não assine nada sem orientação. Bom, primeiro eu queria parabenizar o deslocamento, a força, o esforço, o empenho para estar aqui, e isso é essencial, e a nossa religião é uma religião de pessoas persistentes e resistentes. A gente teve, assim, a questão da magistratura. Nós tivemos um problema com o Enem, que falava de intolerância religiosa. Precisa falar mais alguma coisa? Não. A polêmica que virou o Enem, porque o tema da redação era intolerância religiosa. Então, acho que eu sou otimista. Eu sou uma otimista, só que eu sou muito realista. É uma batalha. Alguém já disse aqui, eu já não sei mais quem disse, mas é uma batalha. Eu acho que sobreviveremos, afinal de contas, Orixá está aí, né? Há quanto tempo já nos perseguiram, já nos prenderam, já precisávamos ir para a delegacia de costume para poder ter a casa aberta, e a gente sobreviveu, entendeu? Não vão acabar com a religião, mas podem dificultar muito, né? Eu falo isso, acabar com a religião não acaba, mas às vezes silencia o tambor. Isso é muito comum, né? Agora, é uma religião de resistentes e persistentes. A gente precisa lutar, né? A gente precisa lutar, e parei minha mãe essa. Só para finalizar, eu gostaria de disponibilizar aqui o e-mail do GT Jurídico da Casa do Xumaré, que se alguém precisar ou quiser entrar em contato com a gente, através desse e-mail a gente consegue responder a todos. É jurídico
@casadeoxumaré com x.com. Jurídico @casadeoxumaré.com. Ok? Se quiser direcionar a mim, meu nome é Caio. Tá certo? Oi, tá ligado? Tá? Estão me ouvindo? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Beth, eu sou assistente social do Núcleo de Defesa da Diversidade. Só queria falar um pouquinho antes de o Eric encerrar o evento. Agradecer imensamente a presença de todas e todos aqui. Agradecer às palestrantes e aos palestrantes. Desculpe pela insistência. Em alguns foram... Inclusive eu descobri que eu estava com problema de certidão por causa de você. Tá vendo? Eu não tinha resolvido. Tá vendo? Foram inúmeras mensagens, WhatsApp, telefonema. Eu também sei como Telefonema, só para casa de Oxumaré eu liguei não sei quantas vezes, mas ainda bem que deu certo. Agradecer aos demais palestrantes, eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui, a gente sai daqui de um jeito diferente do que a gente entrou, né? Agradecer a Sandra também imensamente pelo apoio, pela ajuda em todos os sentidos. E encerrar dizendo que esse momento do núcleo agora, né, que o Eric tá saindo daqui 10 dias, né? E a Isadora e o Vinícius estão chegando, eu acho que a realização desse evento, tudo que foi falado aqui de uma maneira assim brilhante, eu diria até iluminada, num ambiente assim de não sei, um ambiente de uma energia muito positiva, não querendo tirar a seriedade do que foi discutido aqui. Eu acho que não poderia haver maneira melhor da gente encerrar esse ciclo e começar um outro ciclo, e eu tenho certeza de que tudo que foi dito aqui vai contribuir de maneira assim bastante significativa para a gente lidar com essas questões, qualificar nossos atendimentos e as nossas intervenções nessa questão da intolerância religiosa. Obrigada. Bom, eu vou repetir um pouco a Beth, porque eu também queria agradecer, primeiramente, na pessoa do Baba PC, todas e todos os nossos palestrantes que vieram até a Defensoria hoje, a convite do Núcleo. Sem dúvida, como disse a Beth, enriqueceram não só a tarde de hoje, como enriqueceram todos os nossos debates, as nossas atividades e atuações que estão por vir ainda. A gente reconhece a responsabilidade que a gente tem de, enfim, se dedicar mais a esse tema, ao tema da intolerância religiosa, e eu não tenho dúvida de que não vai faltar força, não tenho dúvida de que não vai faltar força para que a gente faça isso. Gostaria de agradecer também às pessoas que vieram aqui nos honrar com a presença na plateia desse evento, assistindo e participando. Muito obrigado. Eu sei que passar quase 10 horas aqui numa sala de auditório com pouquíssimos recursos, porque a gente estava sem café por conta da licitação que não aconteceu há tempo. Então, agradecer a presença de todas e todos e aproveitar aí, então, esse momento para agradecer você. Vamos chorar? Respirar para não chorar. Mentira que você vai fazer isso. Não só para esse evento, que eu trabalho com a Beth, eu sei que ela foi muito diligente, mais do que isso, energizada para conseguir a presença dos palestrantes e das palestrantes no dia de hoje, mas em tudo que a Beth fez no tempo que eu fui coordenador. Sem nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dificuldade de dizer que pouquíssimo teria acontecido se não fosse você. Então, minha salva de palmas para você. E é isso, gente. Obrigado. Boa noite.